assim, começamos, né, o nosso estudo esta noite, dia 5 de junho de 2024, senhoras e senhores, no nosso estudo do Livro dos Médiuns. Estamos aqui neste trio, este trio parada dura, senhoras e senhores. Estamos aqui como aqueles, ao contrário de Jorginho, que achou que isso daqui era um Forte Apache. Jorginho está muito americanizado, este homem, senhoras e senhores. Isso não é um Forte Apache, Jorginho. Isto é a Castra Legiones, senhoras e senhores. É um forte construído pelos romanos, protótipo dos castelos da Idade Média. Os castelos da Idade Média se inspiraram nas castras romanas, senhoras e senhores. Era o castelo de defesa da legião. Estamos aqui como esses legionários, nessa nossa fortaleza que é a doutrina espírita, senhoras e senhores. Estamos defendendo a doutrina espírita de Kardec. Mas temos Jorginho. Jorginho foi construir um outro castelinho para ele. Ele comprou as suas madeiras na madeireira Ramatiz, senhoras e senhores. Não vai suportar o mínimo ataque dos bárbaros espíritas, esse fortezinho, chinfrim de Jorginho, senhoras e senhores. E vamos lá. E vamos lá. Só relembrando, estamos no capítulo 19, né? Paramos a pergunta 10. Todo mundo se acha... Item 223, número 10, terminamos da última vez, então agora seria o número 11. Não, terminou com o número 11, cara. Hoje começa a teoria dos médios inertes. Não. Faltava apenas uma só? Não, Jorge. Não, para mim tinha terminado. Nossa, mas quem errado então aqui? Vamos lá. 11. Não haveria maior garantia de independência no médium mecânico do que no médium intuitivo? Sem dúvida alguma, e para certas comunicações é preferível um médium mecânico. Porém, quando se conhece as faculdades de um médium intuitivo, isso se torna diferente, conforme a circunstância. Quero dizer que existem comunicações que exigem menos precisão. 12. Entre os diferentes sistemas que têm sido emitidos para explicar os fenômenos espíritas, há um que consiste em acreditar que a verdadeira mediunidade consiste num corpo completamente inerte, na cesta ou no papelão, por exemplo, que serve de instrumento. Que o espírito estranho se identifique com esse objeto e o torne não somente vivo, porém inteligente. Daí o nome de médios inertes, dados a esse objeto. O que pensar disso? Só uma palavra para falar sobre isso. É que se o espírito tivesse transmitido a inteligência ao papelão, ao mesmo tempo que a vida, o papelão escreveria sozinho, sem auxílio de médium. Seria singular que o homem inteligente se tornasse máquina e que um simples objeto inerte se tornasse inteligente. Esse é um dos numerosos sistemas nascidos de uma ideia pré-concebida e que cai, como tantos outros, diante da experiência e da observação. Isso tem um artigo, é um artigo da revista de 89, agora não sei se é setembro, outubro, que um cara escreve para Kardec, discordando dele, falando que existem os médios inertes, que não tem nenhuma participação, principalmente nessas mesas parantes, ou na prancheta, aí Kardec vai rebater ele, vai dizer, não, o médium participa a todo momento, seja com a inteligência, seja... É que nem a pergunta 10, né? Que ele fala, dessas explicações parece resultar que o espírito médio nunca é completamente passivo. Ele é passivo quando não mistura suas ideias. A do espírito estranho, mas nunca é absolutamente nulo, porque até numa mesa gigante por bancada é a inteligência do médium que está participando ali. Porque, na verdade, é exatamente por isso que
o fenômeno começa com essas cestinhas e com essas coisas mais mecânicas mesmo, para comprovar que existia uma realidade espiritual. E algumas pessoas, exatamente para dar uma maior credibilidade, achavam que o ser humano, nesse intermédio, era, digamos assim, um efeito negativo, né? Aí Kardec fala que é importante o ser humano. A mecânica do início era simplesmente para provar que os espíritos existem, mas que realmente o grande trabalho é a relação entre pessoas. Então, não dá para ter um médio inerte como se fosse uma cestinha. É importante e necessário que o espírito humano encarnado participe disso. E só para complementar, em outubro de 59, na Revista Espírita, chamado o título de Médios Inertes, que é o senhor Braseul, que manda. Então já é o segundo ano da Revista Espírita, né? Interessante. Aqui ele mostra, né, que sempre quando um objeto se movimenta sozinho, sempre vai ter o concurso de um encarnado, sempre. Não tem como o espírito sozinho, o espírito está desencarnado, ele movimentar algum objeto no nosso plano aqui, sem que tenha o concurso de um médium. Isso. Né? Porque senão, imagina se a gente vivesse no mundo onde todos os espíritos pudessem movimentar as coisas independente de um médium. Aí tava um auê. Vai, senador, continue. Se a gente pudesse, e pode usar um exemplo bem grosseiro, assim, escatológico mesmo, na verdade, de tão frágil que é, mas mostra isso, é aquele filme da Uni Goldberg lá, o Ghost, né? Porque o Ghost mostra realmente que aquele ator que é principal, né? Que já desencarnou, ele morto, né? Teve que encontrar uma médium virulenta para ele poder se comunicar com aquela que era ex-esposa ou amada dele, né? Mesmo ruim, ele foi obrigado a achar o que ele tinha, quer dizer, qualquer instrumento, mesmo ruinzinho, como aquela média da Winnie Goldberg, para ele foi necessário, para mostrar aquilo que o próprio Cláudio falou. O espírito, para poder atuar, tem que ter o instrumento humano. Então, o filme é um filme, né? Uhum. Então ele tem que incluir várias coisas para tornar o filme, né, legal das pessoas assistir, né, para ter aquela movimentação. O filme mostra aquele rapaz no metrô movimentando uma tampinha de garrafa, aparentemente sem ter ninguém por perto. Então, Sim. mostra, vamos dizer assim, contradiz o que está aqui no livro, que diz que precisa ter um encarnado como médium para poder movimentar, o espírito movimentar algum objeto. Lá mostrava ele movimentando os objetos, né, sem concurso de ninguém. Então, vamos dizer assim, como é que nós poderíamos dizer? É um recurso que eles utilizam para tornar o filme um filme assim, né, interessante de assistir. É isso. Licença poética. Licença poética. Eu não posso comentar porque eu nunca assisti. Não, mas isso que o Cláudio coloca é uma realidade. Tem cenas ali que uma pessoa fala assim, pô, isso está errado realmente. Mas, digamos assim, o ponto focal do filme é a médium. E ela era ruim, era uma médium, digamos assim, como você fala, mentirosa. Mas não é um filme espírita ali. Não é. Mas não é para explicar espiritismo ali. Olha, Babu, eu vejo alguns filmes feitos hoje com tema espírita, principalmente de alguns romances da Zíbia. O Ghost conseguiu ser muito melhor elaborado do que alguns filmes que fazem em relação a isso.
Num certo aspecto, ele até bate com o que está no livro dos médiuns, que diz que o médium ele não precisa ser uma pessoa moralmente elevada para ter mediunidade. Então, ela não era uma pessoa moralmente elevada, né? Ela era meio trambiqueira. Então, o fato de ela ter mediunidade, né, não significa que ela precisa ser honesta, precisa ser uma boa gente, que é o que aqui no livro é colocado. Tem alguns pontos de coincidência, tem outras coisas que é coisa artística, não tem nada a ver com o espiritismo mesmo. Sim. Vamos lá, 13. Um fenômeno bem conhecido poderia tornar admissível a ideia de existir nos corpos inertes, assim animados, mais do que a vida e até mesmo do que a inteligência. É o das mesas, cestas, etc., que exprimem nos seus movimentos a cólera ou a afeição. Quando um homem colérico sacode uma bengala, não é esta que se acha encolerizada, nem mesmo a mão que a segura, mas o pensamento que dirige a mão. As mesas e as cestas não são mais inteligentes do que a bengala. Não têm nenhum sentimento inteligente, mas obedecem a uma inteligência. Numa palavra, não é o espírito que se transforma em cesta, nem mesmo escolhe a cesta para nela se abrigar. Beleza. 14. Se não é racional, sou eu. Se não é racional atribuir inteligência a esses objetos, pode-se considerá-los como uma variedade de médiuns, designando-os por médiuns inertes? É uma questão de palavras que pouco nos importa, desde que vos entendais. Sois livres de chamar homem a um fantoche. Aqui Gravou bem isso, Jorge? Gravou bem isso? Não. Aqui é importante que a gente entenda, cara. Vocês sempre falam assim, pô, Jorge, você se preocupa demais com o que a palavra diz, né? No livro dos Espíritos, os Espíritos sempre já explicaram o seguinte: o problema de vocês é que vocês não têm uma palavra correta para cada coisa. Então, para nós é complicado. A gente fala uma coisa para vocês têm milhões de explicações. Mas o que importa é você entender. Mas se você tiver a palavra errada, você leva o pensamento para uma coisa completamente fora, porque marionete não é um homem. E o marionete não pode ser um médio inerte. Entendeu? Aí é que está. O Espírito está chamando a atenção que a gente tem que se preocupar com a forma de explicar corretamente para que a ideia não tenha nenhum tipo de curto-circuito. Mas é isso que o senhor fica se apegando ao pé da letra nas palavras. Por isso que eu perguntei se o senhor entendeu bem. O que ele está dizendo é justamente isso. É a essência da informação, não é as palavras que interessam. Mas, Cláudio, se eu falar para você marionete e falar médio inerte, são coisas diferentes. Mas aí que tal, Jorge? Aí você tem que entender o contexto, porque você não vai soltar uma palavra, marionete e médio inerte. Você vai explicar um contexto. O que o Claudinho está falando é que quando no contexto você só grava uma palavra só e fica naquela palavra. Você não pega o fundo que estão querendo passar. Porque, Cláudio, Babu, a questão do texto, muitas vezes, pode dar uma ideia, mas a palavra que tiver colocada ali, se ela não for um sinônimo muito bem elaborado, o texto muda na sua compreensão. Porque aqui, ele está vendo o seguinte, o nosso problema do plano espiritual para o plano material, e até entre nós, às vezes, é a colocação do texto no seu contexto. O problema o problema é o seguinte, Jorge, é que muitas palavras nossas são polivalentes, tem vários negócios, mas aí que é importante você entender o contexto. Você não pode se amarrar a palavra. Você tem o contexto da pergunta e resposta e só se amarrar numa pequena palavra. Você tem que levar todo o contexto.
Se a pequena palavra ali tá, isso aqui eu posso entender assim, eu posso, ou aquele outro pode entender assim, ele tem que entender o que está passando, a ideia como um todo. O problema é isso aí. Aí é problema se prender só a palavra. Não, a palavra aqui está querendo dizer isso. Esquece a palavra e leva o contexto como um todo. Então, mas o que é um fantoche? Fantoche é algo que é manipulado por alguém e não tem vida. Então, o que ele está colocando aqui é que naquele momento o médium ele está sendo conduzido pelo espírito. Isso. Não é que o homem, não é que o médium ele é a vida toda, 24 horas por dia, um fantoche. Naquele momento, é isso que ele está querendo fazer uma comparação. Então, não é a palavra exatamente. Você está pegando a ideia do fantoche, algo que é um boneco de pano. Não é isso que ele está querendo dizer. Está querendo, naquele momento, o médium está sendo conduzido, aparentemente, semelhante a um fantoche. Mas é por isso que aqui na 13 ele coloca que realmente tem que ter a inteligência do intermédio para que você não coloque na matéria inerte, ou seja, no fantoche a inteligência. É quem movimenta o fantoche. Por isso que o médium é importante. Sim. Né? Agora é o senhor. Beleza, ó, nós vamos entrar no item aptidão de certos médios para as coisas que não conhecem, línguas, música, desenhos, etc. Item 15. Os espíritos só têm a linguagem do pensamento, não tem linguagem articulada. É por isso que só há uma figura para eles. Com base nisso, um espírito poderia exprimir-se por via mediúnica numa língua que jamais falou quando vivo. Nesse caso, de onde tira as palavras das quais se serve? Vocês mesmos acabam de responder a sua pergunta dizendo que os espíritos têm só uma língua, que é a do pensamento. Essa língua é compreendida por todos, tanto pelos homens como pelos espíritos. O espírito errante, ao dirigir-se ao espírito encarnado do médium, não lhe fala em francês nem em inglês, mas na língua universal que é do pensamento. Para traduzir suas ideias numa linguagem articulada, transmissível, ele vai buscar as palavras no vocabulário do médium. Agora, aqui, olha só, né? Essa questão da mediunidade aqui. Como entre o que está em Kardec e, às vezes, o que você lê nas leituras mediúnicas, tipo romance, você tropeça. Porque na leitura mediúnica normal, tipo romance, eles colocam o seguinte: se a pessoa nunca aprendeu um idioma nessa encarnação, ele vai ficar circunscrito à atmosfera do país onde ele está, porque ele não vai saber se comunicar em outro idioma. Aqui ele fala o contrário, que você, aonde você estiver, o pensamento está fazendo. Mas as pessoas passaram a acreditar nisso. Então, eu lembrei, eu não lembro, eu acho que é em Os Mensageiros, que lá fala que estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial, Sim, e os espíritos desencarnados dos outros países precisavam de intérprete para conversar com os espíritos dos soldados que morreram durante a Segunda Guerra Mundial, que não falavam português. Onde é que já se viu um negócio desse? Quer dizer, existe idioma lá, existe ensino de idioma lá. Você entra na escola de gramática, lá no plano espiritual, para você falar português, inglês, alemão. E é isso que dá o problema, realmente, porque ele está dizendo o seguinte: na hora que você joga o seu pensamento, aí usando as palavras do Babu, todo o contexto do que ele quer dizer, o outro entende. Porque ele pega todo o contexto de uma coisa só. Mas aí também, aqui não estaria dizendo o seguinte também, que para conseguir esse tipo de pensamento, o espírito não deveria ser mais maduro. Quanto mais imaturo o espírito, ele precisaria se comunicar através daquilo que ele pensa só que ele sabe? Não é imaturo, Jorge, mas é de conhecimento.
Sim, Babu, mas digamos assim, ó, você é um espírito ainda bem rudimentar. Você não tem que é um trabalho reencarnatório mais elaborado. A sua mente é presa em conceitos materiais. Você vai ter dificuldade mentalmente de poder lançar o seu pensamento, porque você não sabe outra coisa. Essa é a minha dúvida quando eu li o André Luiz, porque talvez espíritos mais elementares tinham que ter realmente uma ideia na cabeça que ele está falando português. Não, Jorge, a linguagem é universal que ele diz aqui. Sim, isso eu entendo, Babu, mas a questão é o seguinte, quanto mais elevado de conhecimento e virtude você tem, mais você se expande seu pensamento, mais você se comunica com facilidade. Poder captar e ler o pensamento. Mas quando você é mais imaturo, mais elementar, será que essa facilidade é a mesma? É mesmo, Jorge. É a atribuição do espírito. Não tem um espírito de cada jeito. O espírito é um só, é uma faculdade inerente para todo mundo. O que é mais elevado, ele vai conseguir se exprimir, nem sempre, porque aí vai depender do médio também, se o médio não for uma beleza, mas fora isso, eles se comunicam muito bem, não tem uma diferença de linguagem. Por isso que ele fala assim, ó, se dois espíritos trocar ideia, um é superior, o outro é inferior, assim, né, não é tão desenvolvido, o superior vai saber falar com ele, por pensamento, né, na linguagem dele, né, e o outro vai entender. Esse é o negócio, por isso que eu não transforma o mundo espiritual em material. Dessas ideias de romance. O espírito é pouco desenvolvido, senão vai cair que nem o senador está falando. Daqui a pouco tem intérprete no plano espiritual, vai ter professor de ABCD, senão você vai cair nessas coisas. Não, imagine se você fosse comunicar com espíritos que viverem em outro planeta, por exemplo. Como é que vai comunicar? Eles nem sabem a língua deles. Então não tem o menor sentido isso aí. Uma vez numa aula, inclusive um cara lá, um rapaz lá que questionou a respeito lá dos espíritos escutarem a gente. Falei, os espíritos não escutam a gente, eles não têm ouvido. Como é que ele vai escutar o que nós estamos falando? A coisa é tudo pelo pensamento. É meio parecido quando você, por exemplo, conhece uma pessoa tão bem que às vezes, numa determinada circunstância, você olha para a pessoa e é como se você escutasse o pensamento da pessoa. É mais ou menos assim. Kardec interrogou os espíritos e falou assim, você está vendo aquelas perguntas de revista, você está vendo a gente agora melhor do que quando estava vivo? Eu disse, bem melhor, porque eu estou vendo seu mundo íntimo, eu estou sabendo tudo que está passando por você. Ou seja, então, que nem o senador falou, senão fica com essas ilusões, espírito vindo de outro planeta não pode comunicar porque tem que aprender idioma. Mano, isso, o problema de romance é isso aí, começar a materializar o plano espiritual e a gente começa a ter essas dificuldades. Não, porque esse aqui não vai poder se comunicar, porque o plano espiritual não tem nada a ver com o plano material. Aí, Babu, eu sempre concordo contigo que esse tipo de literatura atravanca um pouco a compreensão. Numa das palestras que eu fiz o ano passado, lá no Pequeno Tempo, eu achei interessante isso. Eu estava falando sobre experiência de quase morte e tal, que tem grandes estudos, tudo. Aí contei uma história que é muito estudada na Universidade do Missouri, Estados Unidos, que uma pessoa cega de nascença teve uma EQM, e ela começou a explicar para o médico o que ele tinha feito. O cara perguntou, poxa, mas o cara é cego. Eu falei, quem é cego é o corpo, não é o espírito. Eu falei assim, mas é possível isso? Claro que é, porque o espírito não vê com os olhos, né? O cara ficou espantado. Eu falei assim, poxa, agora como é que alguém morre sendo cego pode enxergar o que o cara... Tá vendo? Às vezes essa literatura trava o pensamento do pessoal. Aí eu concordo contigo, tem que ter realmente, digamos, a pessoa lê a literatura espírita romanceada como um romance educativo leve, mas não como uma ideia doutrinária. Esse é o problema.
É que o cara, é que aquele Elias Moraes falou assim, esses livros são mediúnico ficcional. É que nem a mulher que escreve Harry Potter aqui, tem autor lá no plano espiritual que escreve fantasia, ficção. O problema é a gente acreditar naquilo como achando que aquilo é real em plano espiritual. Que nem ele falou, a primeira parte daquele livro do Owen lá, o Véu sobre o Mistério, é o Nosso Lar. A segunda parte é o Libertação. É cópia, é Ctrl-C, Ctrl-V, mudado só as coisas. Mas, Jorginho, 16 é o senhor ainda. É 2 em 2. Beleza. Se é assim, o espírito só deveria exprimir-se na língua do médium, ao passo que o que vemos escrever em língua desconhecida deste. Não há aí uma contradição? Observem primeiro que nem todos os médios são igualmente adequados a esse tipo de exercício. Em seguida, que os espíritos só se prestam a ele ocasionalmente, quando julgam que isso pode ser útil. Mas, para as comunicações usuais e de certa extensão, preferem-se servir-se de uma língua familiar, porque ela lhes oferece menos dificuldade material a superar. Ô Jorge, tem uma parte da sua tradução aí que eu achei estranho. Quando ele fala que os espíritos só... Peraí, quer que eu leia de novo? Segue comigo aí. É na pergunta ou na resposta? Na resposta. Tá legal. Observem primeiro que nem todos os médios são igualmente adequados a esse tipo de exercício. Tá. Em seguida, que os espíritos só se prestam a ele ocasionalmente quando julgam que isso pode ser útil. A eles. Essa tradução tá. Por quê? Vamos entender o que está falando da pergunta. Se é assim, porque que nem ele falou assim, os espíritos se comunicam com os médios por uma língua universal. Não precisa saber o idioma. Aí o Kardec vai falar assim, se é assim, o espírito não deveria poder exprimir somente na língua do médium? Ou seja, que nem aqui a gente teve uns casos do Divaldo, do Chico, escrevendo em inglês sem saber, né? Ele está perguntando isso, mas se você está falando aí que os espíritos se comunicam por pensamento, o pensamento é universal, tal, então o médium só poderia escrever na linguagem dele. O Chico só poderia receber mensagem em português e inglês. Enquanto isso, vemos escrever em língua desconhecida, que nem era o Chico. O Chico não sabia inglês, nem o Divaldo. Isso não é uma contradição? Aí, por isso que eu vou falar. Notai, primeiramente, que nem todos os médios são igualmente aptos para esse gênero de exercício. Ou seja, nem todo médio consegue escrever em outra língua. Beleza? Bem em seguida, que os espíritos só acidentalmente, a isso se presta. A isso é o quê? De escrever em outra língua. Aí é outra que a tradução que dá outro tipo de compreensão, tá vendo? Como é que é? Lê de novo, porque está muito diferente aqui. É a segunda parte, que é, notai primeiramente que nem todos os médios são igualmente aptos para esse gênero de exercício. Beleza. Ou seja, aí agora em seguida, ele vai dizer, em seguida, que os espíritos só acidentalmente, ou assim, ou de vez em quando precisa, né? A isso se prestam. A isso do quê? E de escrever em outra língua, que não é conhecida pelo médium. O seu é a eles se prestam, como se usasse o médium, estivesse referindo ao médium. Aqui está assim, e os espíritos só se prestam a ele ocasionalmente, só se prestam ao médium ocasionalmente, porque nem todo médium é preparado para isso. Mas, não, na verdade, ele só... acidentalmente muda muita coisa, porque não é acidentalmente. É, digamos assim, o cara... Não é acidentalmente, é a isso. A isso é o quê? A escrever em outra língua. Em outra língua. Quer dizer, se o médium não vai conseguir, não tem que trabalhar com ele. Como é que está a tua tradução aí, Claudinho? É igual a sua. Tá igual a sua. Porque ele está falando assim, o médium só... O espírito só vai comunicar em outra língua bem de vez em quando for alguma coisa assim para chamar atenção, né? Mas essa tradução ela ficou meio confusa mesmo.
Sim, porque, Babu, o que está sendo o seguinte, aqui é o seguinte, nem todo médium se presta para escrever uma xenografia. Ou Isso. seja, se o médium é meio quebrado de aptidão, o cara vai ter um trabalho, entendeu? Aqui Deixa ele eu está ver. falando do médium. Então, eu peguei a tradução do francês, ele fala o seguinte: observe primeiro que nem todos os médios são igualmente adequados para esse tipo de exercício. E então que os espíritos não se prestam a isso apenas acidentalmente, quando julgam que poderia ser útil, mas, mas pelas comunicações habituais e até certo ponto preferem servir como linguagem familiar. Não sei se a tradução do Google aqui é tão fiel, mas aqui tá dando realmente uma outra ideia do que na tradução sua e a do Herculano tá dando, viu? Aqui, ó. A minha outra tradução da Petia, ó, só vou pegar a resposta. Da Petit de quem que é mesmo? É umas moças, Maria Helena, depois eu procuro aqui. Observar primeiramente que não são todos médios que têm aptidão para esse gênero de exercício. Tá igual. E em seguida, que os espíritos se prestam apenas acidentalmente a isso, ou seja, de vez em quando, acidentalmente. Sim. A isso, a essa forma de comunicação, de escrever em outra língua. Deixa eu pegar aqui. Quem que traduziu é Renata Barbosa e Simone alguma coisa. Não tem nada essa a ver com aqui é do Matheus, essa aqui é da M, né, do Matheus Camargo aí. Bom, aqui, para a gente entender a essência da coisa, o que ele está querendo falar aqui? Quando é nesse primeiro, nem todo médium é capaz de escrever em outros idiomas. Então, dependendo do médium, se querer que ele escreva em aramaico, ele não vai conseguir. Segundo, quando isso acontece, é muito esporádico que isso aconteça, né? E quando isso acontece, tem que ter uma finalidade útil. Isso. Ou seja, vamos supor que vai receber uma mensagem, tem, por exemplo, um árabe ali na plateia, o médium escreve em árabe para ele entender. Entender, exatamente. Então, até o momento, ele está entendendo bolhufas. Aí o médium escreve em árabe e aí ele entende a mensagem. Teve uma finalidade útil, por quê? Talvez um espírito querendo passar uma mensagem para aquele cidadão que estava lá, só que em português ele não ia entender nada. Sim. É a mesma coisa que acontece que está registrado lá nos evangelhos, lá no Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos começam a falar em línguas, ou seja, eles estavam ali numa área que tinha um fluxo enorme de estrangeiros, né, de várias nacionalidades, e eles começam a falar os ensinamentos dos evangelhos, cada um falando num idioma daquelas pessoas que estavam passando lá, para eles entenderem as lições do evangelho. Então, é só por isso. É quando tem alguma finalidade útil para alguém. Mas ali, Cláudio, aí entraria aquilo que no item anterior, no item 13 e 12, quando o médium é mecânico, porque você pensa bem, se o médium não é preparado e tem que ter uma mensagem específica para alguém, o espírito poderia usar apenas o mecânico do médium sem passar pelo cérebro dele, porque como o médium não é preparado para entender ou confiar no que ele está recebendo, aí... Agora, analisando aí, voltando ao assunto do Aire, a ele pode ser esse processo, né? Não a ele o médio, pode ser a ele do... Sim, é o que eu pensei também. Mas a esse método. Aqui, ó, porque esse a ele também digamos, é o fenômeno, escrever em idiomas que o médium não sabe, né? Só tem que ficar atento a isso aí, que quando esse a ele aí não é o médio, não é o médio. Porque realmente ele já deu explicação que isso não é uma coisa que muito médico não tem essa condição mesmo, né?
Agora, que realmente, para isso aqui, como o Cláudio disse, ele coloca, na verdade, para que cada um possa entender melhor isso aí. O interessante é que essa questão do pensamento está muito bem colocada no livro que eu gosto muito, da Ivônia Pereira. Não sei se vocês gostam dela como médium, mas eu gosto muito. Naqueles Memórias de um Suicida, né? Lá na colônia, e estava fazendo aquela reunião, um espírito, né, o que estava chefiando, foi dar uma mensagem, e ela foi mental. Como ali tinha espanhóis, português de Portugal, português do Brasil, cada um entendeu na sua mente a mensagem de acordo com aquilo que era capaz de captar no seu idioma. Jorge, espírito não tem idioma, Jorge. O espírito não sabe só falar português, Jorge. Eu sei que não, mas aí ele mostra que não houve comunicação oral. O que houve foi para que cada um recebesse a mensagem como fosse entender. Essa a questão importante, porque aqui ele fala exatamente isso. Se o médium não tem esse preparo, esse feeling, vamos dizer assim, não gosto de falar essa palavra em inglês, mas essa finura de mediunidade, o próprio espírito fica... Mas aí você está misturando duas coisas. Aqui é um médium, e lá você está falando, é o que a gente voltou. No plano espiritual, é que nem o Jorginho, o senador falou, pode vir um espírito de outro planeta se comunicar com o espírito que acabou de desencarnar no sertão da Paraíba, eles vão se entender. Ele não vai ter que falar... Ele no idioma dele, porque ele vai ter que ter a mensagem dele e vai pensar... Ô, Jorge, não tem idioma. O idioma é universal, Jorge. É isso que nós estamos falando para você. Senão vai ter intérprete lá no plano espiritual, coisa que não existe. A linguagem é uma só. Pode vir um espírito de outro planeta ou um espírito da Austrália falar com um espírito que desencarnou aqui, que não vai ter essa. Eu vou falar de um jeito porque o espírito só, na última encarnação, só soube português. Isso não existe. É isso que nós estamos debatendo a ideia. Você fala, mas o pensamento, ele não tem idioma, mas a sua interpretação tem. Não tem, Jorge. Você consegue... Ô, Jorge, você está se contradizendo, porque a linguagem é universal dos espíritos. Eu não vou falar alguma coisa que o outro só sabe português, eu tenho que falar. É linguagem universal. Não tem essa de português, você está materializando, você está entrando em contradição que a gente falou agora há pouco atrás. Não, Babu, não estou dizendo o seguinte, o pensamento, ele dá todo o texto para você ao mesmo tempo. Quando você está encarnado. Agora, a questão da própria leitura de compreensão é de quem está recebendo essa mensagem. Mas eu não vou pensar em português, Jorge. Eu não vou pensar em português. Você vai pensar no seu texto, entendeu? É isso que eu estou te dizendo. É o que está escrito aqui. Quando é médio, quando é dois espíritos no plano espiritual, não tem essa de idioma. O idioma é universal lá. Universal, porque esse negócio de universal, para mim, é o texto que você recebe. É a compreensão imediata. Agora, como você compreende, é que eu fico pensando nisso. Não, os espíritos apenas possuem... aqui, os espíritos apenas possuem a linguagem de pensamento, não dispõem de linguagem articulada. É por isso que para eles só existe uma língua. Articulada é a voz. Ô, Jorge, escuta. Os espíritos apenas possuem a linguagem do pensamento. Não dispõem de articulação, de linguagem articulada, porque eles não têm órgão. É por isso que para eles só existe uma língua. Eles só têm uma língua lá no plano espiritual. Eu não tenho que falar para o espírito que desencarnou eu vou ter que falar porque ele só sabia o português na última. É diferente quando você é um médium encarnado. Quando é espírito no plano espiritual, eu não tenho que falar para ele interpretar de um jeito português, Jorge. Babu, eu entendo isso, e eu entendo o que você está falando para mim, mas a questão aqui da linguagem universal é que o contexto vai direto. Agora, a tradução do outro é de acordo com não tem tradução, Jorge.
Porque, Babu, se você vai entender o meu pensamento, você vai ter que compreender através da sua compreensão. Mas aí que tá, você está materializando o plano espiritual, Jorge. Por isso que o médio aqui tem essa dificuldade, porque se ele fosse mais refinado... Jorge, olha, você mistura o plano espiritual, que nem você falou da Ivone, o cara estava dando mensagens, os espíritos, cada um ali. Outra coisa é médio, encarnado. Aí é um papo diferente. Mas o plano espiritual, dois espíritos conversando, um que desencarnou na Austrália e outro que desencarnou na Bahia, não tem esse negócio, eu preciso interpretar no meu... É linguagem universal. Fala, Claudio. O que você recebe, você entende, porque a linguagem é universal. Como você entende e processa a informação, aí é outra história. E isso vale para encarnado e desencarnado. Eu posso estar explicando, nós estamos aqui exatamente isso, explicando uma coisa, você está entendendo outra. Nós estamos falando a mesma língua, mas você está entendendo diferente. Entre os espíritos é a mesma coisa. Você comunica pelo pensamento com outro espírito, ele vai receber informação, porque é a linguagem universal. Agora, como ele vai processar essa informação, como ele vai compreender isso, aí é inerente a cada espírito, cada um entende de uma forma. Boa, Claudinho, agora você deu o contexto. Pacificou a questão? Babu, queria ter um filho como esse, cara. Vamos embora. 17. A aptidão de certos médios para escrever numa língua que é estranha não proviria do fato de que esta língua lhe teria sido familiar numa outra existência e que dela teria conservado a intuição? Isso pode certamente acontecer, mas não constitui uma regra, que aqui a gente pega tudo e faz isso como regra. Sim. O espírito pode, com alguns esforços, superar momentaneamente a resistência material que encontra. É o que acontece quando o médium escreve, na sua própria língua, palavras que não conhece. Ou seja, pode, é lembrança de uma... ele só conseguiu escrever porque na outra vida ele foi francês. Pode ocorrer, não é regra de bolo. Sim. Porque isso vem completar aquela resposta, né, que os espíritos vão buscar dentro do conteúdo do médium alguma coisa que ele possa lhe oferecer como uma boa instrumentação. Eu esqueci qual é a resposta aqui, quer ver? Onde é que está? Ih, rapaz, agora eu não vou lembrar onde é que está isso aqui, não, mas ele fala... Aqui, ó. O espírito é na 15, bem no final lá. O espírito errante, ao dirigir-se ao espírito encarnado do médium, não lhe fala em francês nem em inglês, mas na língua universal que é do pensamento. Para traduzir suas ideias de uma linguagem articulada, transmissível, ele vai buscar as palavras do vocabulário do médium. Quer dizer, ele tem que achar alguma instrumentação para o outro receber bem. Isso aqui é nesse caso como é do médium, está encarado. Ele precisa usar o vocabulário que o médium tem. E é por isso que ele vai falar assim, e quando o médium tem esse vocabulário, ele escreve algo que ele não conhece, que é da língua dele, só que ele não tem esse vocabulário. É uma coisa a mais a ser vencida, né? É o que acontece quando o médium escreve na sua própria língua palavras que não conhece. Então, o espírito consegue dar um vocabulário para o médium, dá-se no sentido, né? Só que é um esforço a mais, né? Sim, por isso que ele já explicou aqui, só em caso de extrema urgência, porque tem que evitar a fadiga. 18. Uma pessoa que não soubesse escrever, poderia escrever como médium? Sim, mas compreende-se que há ainda uma grande dificuldade mecânica a vencer, por não ter à mão o hábito do movimento necessário para formar letras. Mecânico, tá vendo? É físico. O mesmo ocorre com os médios desenhistas, que não sabem desenhar. Não é porque o espírito não tem o idioma, não, é porque não está acostumado
a fazer o A, o B, o C. Não tem esse treinamento da mão. Não é porque ele não consegue compreender, é que a mão ali. A mão, se a pessoa não sabe ler, não sabe escrever, a pessoa tem algumas dificuldades, né? O espírito ele vai encontrar algumas dificuldades nessa ferramenta mediúnica que ele arrumou. Então não vai sair lá essas coisas. Ferramenta. Aí você explicou bem. Que a dificuldade aqui é mecânica, não é do médium não entender o que o espírito está falando, porque a linguagem é só uma, universal, não pode ter um cabedal, mas assim, o problema mais é fazer a mão do médium fazer as letras, porque o médium não sabe escrever. Isso aí. Vacinador. 19. Um médium de inteligência bem reduzida poderia transmitir comunicações de ordem elevada? Sim, pela mesma razão que um médium pode escrever numa língua que não conhece. A mediunidade propriamente dita independe da inteligência, como das qualidades morais. Na falta de melhor instrumento, o espírito pode servir-se do que tem à mão. Mas é natural que, para as comunicações de certa ordem, prefira o médium que lhe oferece menos obstáculos materiais. E há ainda outra consideração. O idiota frequentemente só é idiota pela imperfeição dos seus órgãos, pois o seu espírito pode ser mais adiantado do que se pensa. Tens a prova disso por algumas evocações de idiotas mortos ou vivos. Só essa Agora, parte aqui, ó. A questão aí é o seguinte, o Claudinho, vê no dicionário aí do francês, porque a palavra idiota usada hoje não é porque essa aqui no francês é uma questão de uma doença redutora de capacidade cognitiva. Porque o que nós falamos de idiota hoje aqui pode entender mal isso. O idiota seria equivalente hoje a alguém com problemas mentais, vamos dizer assim. Mentais. Isso aí. É que na época não tinha um termo técnico médico negócio. Mas olha que a mediunidade propriamente dita independe da inteligência, bem como das qualidades morais. Ou seja, do médium. Cai por terra esse negócio que o médium tem que ser muito inteligente, se não consegue dar mensagem elevada. Então, uma outra tradução aqui, ele coloca deficiente mental. Isso. Que é uma linguagem dos anos 90 já, né? Sim. Aliás, você sabe de onde surgiu o termo idiota, né? Não, eu não. Não? Diga idiota vem do termo grego idiotes. Era a forma como os atenienses se referiam aos cidadãos da cidade que não se interessavam pela política da cidade, só cuidavam dos seus próprios negócios, dos seus próprios interesses. Então, o termo idiotes no grego significa alguém que é alheio às coisas que interessam. Então, tornou-se sinônimo de alguém alienado, ou seja, que está fora da realidade. O brasileiro como um todo. Vai para a nota. Observação. Este é um fato comprovado pela experiência. Numerosas vezes evocamos espíritos de idiotas vivos e deram provas patentes de sua identidade, respondendo-nos de maneira muito sensata e até mesmo superior. Esse estado é uma punição para o espírito que sofre com o constrangimento em que se encontra. Um médium idiota pode oferecer, pois, algumas vezes, ao espírito que deseja manifestar-se, maiores recursos do que se pensa.
Veres, Revista Espírita, julho de 1860, artigo sobre frenologia e fisiognomia. É que você vê até aí, fala, alguém com esse problema mental, né, pode ser médico e oferecer e pode dar uma mensagem elevada através dele, não vai ter problema. Só que vai ter mais dificuldade, um pouco mais, né? Mas... Sim, a essência da resposta aqui é que, assim, o espírito ele vai procurar sempre um médium que possa exprimir de uma forma mais fiel possível a mensagem que se quer transmitir. Não tem aquele, vai tu mesmo, né? Vai com o que tiver. Se não tem tu, vai tu mesmo. 20. Como se explica a aptidão de certos médiuns para escrever em versos, apesar de sua ignorância em matéria de poesia? A poesia é uma linguagem. Eles podem escrever em versos, como podem fazer numa língua que desconhecem. Além disso, podem ter sido poetas em outra existência. Como já disse, os conhecimentos adquiridos nunca se perdem para o espírito, que deve atingir a perfeição em todas as coisas. Assim, o que eles souberam no passado lhes dá, sem que o percebam, uma facilidade que não possuem no estado habitual. É que, ó, nem sempre é que a gente faz regra de bolo aqui no movimento. Ah, escreve poesia porque na outra vida foi poeta. É a mesma coisa da linguagem aqui, que Kardec falou assim, ó, você não precisa, nem sempre o espírito, o médium foi um inglês, se a mensagem está sendo ditada em inglês aqui, ou pode ter sido também. Então, é bem relativo isso. E aqui é a mesma coisa, o médium poderia ter sido poeta em vidas passadas, como não. E é por isso que ele até consegue escrever em outras línguas e tudo mais, que é uma questão da mediunidade em si. Agora, uma coisa que eu acho que a gente pode dar uma sublinhada aqui é realmente como é importante a doutrina dos espíritos para certos conhecimentos, né? Olha o que ele já disse. Como eu já lhes disse, os conhecimentos adquiridos jamais se perdem para o espírito. Isso é muito legal, porque aí tira das pessoas a questão da diferença social, econômica de uma encarnação. Porque o que você não consegue hoje, você irá conseguir amanhã, e o que você já conseguiu amanhã jamais será perdido. Quer dizer, você tem uma condição de, inclusive, não importando a sua idade, buscar maiores conhecimentos nessa encarnação, porque quanto mais você aprender, mais você se desenvolver, você é espírito que ganha com isso. Isso eu acho fantástico. Mas é o que o Sócrates fazia, né? O que ele fazia? Ele muitas vezes buscava na pessoa aquele conhecimento que, na verdade, ele achava que não tinha, que, na verdade, tinha, porque era um conhecimento do espírito. Era um conhecimento daquela pessoa naquela encarnação. Era um conhecimento que ele já trazia de muito tempo. A chamada maiêutica, né? Maiêutica. Vai, Jorginho. 21 e 22 é sua. 21, item 21. O mesmo se dá com os que têm aptidão especial para o desenho e a música? Sim. O desenho e a música são também maneiras de exprimir o pensamento. Os espíritos se servem dos instrumentos que lhes oferecem mais facilidade. Beleza. 22. A expressão do pensamento pela poesia, o desenho ou a música depende unicamente da aptidão do médium ou também do espírito que se comunica. Algumas vezes do médium, outras do espírito. Os espíritos superiores têm todas as aptidões. Os espíritos inferiores têm conhecimentos limitados. Quer dizer, eu considero isso aqui importante, né? Quer dizer, quanto mais você evita crescer, não somente no conhecimento intelectual, mas no conhecimento geral, buscar novas habilidades, você, mesmo não sendo um espírito tão inferior,
você fica limitado. Quanto mais você busca não o conhecimento tipo no sentido acadêmico-científico, mas o conhecimento no sentido de habilidades, né? O espírito cresce com isso, e o espírito crescendo, você é que cresce. Por isso que eu acho danado as pessoas falarem que não gostam de estudar, não gostam de ler, não gostam de... isso dá muito trabalho. Se tivesse uma noção que eles são espíritos e que quanto mais você busca ampliar as suas limitações, melhor para a gente, como o nosso mundo seria melhor, né? Pode ir? Pode ir. Pode ir, 23. Por que o homem que possui um talento transcendente numa existência não mais possui na existência seguinte? Nem sempre é assim, pois muitas vezes ele aperfeiçoa numa existência o que iniciou numa precedente. Mas pode acontecer que uma faculdade transcendente adormeça durante um certo tempo para deixar uma outra mais livre para se desenvolver. É um germe latente que, mais tarde, será encontrado e do qual alguns traços, ou pelo menos uma vaga intuição sempre permanece. Que nem Kardec. Já vamos fazendo uma receita de bolo. É porque que há um talento transcendente, uma outra já não possui. Nem sempre é assim, é de vez em quando. Quando você já tem, a não ser que nem fala, aqui você precisa diminuir uma coisa para a outra crescer. Aí sim, mas normalmente segue a vida. Por isso que ele colocou na resposta superior, que falou o seguinte: os espíritos superiores têm todas as aptidões, ou seja, você não pode, digamos assim, canalizar para uma coisa só e esquecer o resto. Então, há quase uma obrigação de desenvolvimento espiritual que você comece a sair dos seus limites, porque você tem que ter, pelo menos, no futuro, todas as aptidões, né? Mas ele coloca assim, mas do qual sempre haverá alguns sinais, ou pelo menos uma vaga intuição, quer dizer, não se apaga totalmente. Sim. Meninos, na 224, para a minha numeração, tem três parágrafos, eles são grandes. Se cada um lê um, já não pesa para todos aí. Não sei de vocês, porque eu já percebi que algumas traduções, algumas coisas que na minha são ponto, parágrafo, na do Bavu é ponto na mesma linha. Interessante esse tipo de separação. O meu 224 é 2 parágrafos só. Tá vendo? No meu são 3. No meu tem mais, ganhei. No meu tem 5. Olha lá. 5? Mais ou menos de olho aqui, eu vou até numa coisa aqui, aí depois vai o senador e o Jorginho. Eu vou até para as de elevado alcance. Vamos lá. O espírito estranho compreende, sem dúvida, todas as línguas, visto que as línguas são expressões do pensamento. Ou seja, Kardec está falando, se a gente tem um centro espírita aqui no Brasil, se eu fizer uma pergunta para São Luís, apesar de estar fazendo oralmente, ele está captando a minha ideia do pensamento. Assim, no centro espírita na França, se fizer a mesma pergunta para o São Luís, ele não vai entender pelo francês, ele vai entender pelo pensamento, né? É que o espírito compreende através do pensamento. Mas para exprimir esse pensamento é necessário um instrumento. Esse instrumento é o médium. A alma do médium que recebe a comunicação estranha só pode transmiti-la pelos órgãos do seu corpo. Esses órgãos não podem ter para uma língua desconhecida a flexibilidade que possui para uma língua que lhe é familiar. O médium que apenas saiba o francês poderá muito bem, acidentalmente, ou às vezes,
dar uma resposta em inglês, por exemplo, se agrada ao espírito fazê-lo. Mas os espíritos que já acham a linguagem humana muito lenta, em vista da rapidez do pensamento, visto que abreviam tanto quanto podem, impacientam-se com a resistência mecânica que experimentam, eis porque não o fazem sempre, da comunicação em uma diferente do médium. É também a razão pela qual um médium novato que escreve penosamente e com lentidão, ainda que na sua própria língua em geral, só obtém respostas breves e sem desenvolvimento. Assim, os espíritos recomendam que, por seu intermédio, só lhe façam perguntas simples. Vai, senador. Bom, vou começar porque o meu aqui não termina com ponto. Por isso também os espíritos recomendam que só perguntas simples sejam feitas por seu intermédio. Para as perguntas de maior alcance, é necessário um médium desenvolvido que não ofereça nenhuma dificuldade mecânica ao espírito. Não escolheríamos para ler um texto um aluno que apenas soletra. Um bom operário não gosta de servir-se de maus instrumentos. Acrescentemos outra consideração de grande importância no tocante às línguas estrangeiras. Os ensaios nesse sentido são sempre feitos por curiosidade, com o objetivo de experimentação. Ora, nada mais antipático aos espíritos do que as provas a que tenham submetê-los. As provas que tentam submetê-los. Isso. Os espíritos superiores nunca se prestam a isso. Afastam-se quando se pretende entrar neste caminho. Tanto gostam dos assuntos sérios e úteis, quanto lhes repugna ocupar-se de futilidades e simples curiosidade. Os incrédulos dirão que, sendo para convencê-los, trata-se de coisa séria, pois poderá resultar na conquista de adeptos para a causa dos espíritos. A isso respondem os espíritos: nossa causa não precisa dos que são bastante orgulhosos para se julgarem indispensáveis. Chamamos para nós aqueles que queremos, e que são sempre os mais humildes e pequenos. Jesus fez acaso os milagres que os escribas lhe pediam? E de que homens se serviu para revolucionar o mundo? Se quereis convencer-nos, tendes outros meios que não as exigências. Começai por sujeitar-vos aos fatos. Não é normal que o aluno imponha sua vontade ao mestre. Vai, Jorge. Beleza. Disso resulta que, salvo poucas exceções, o médium transmite o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que estão à sua disposição. E a expressão desse pensamento pode, e deve mesmo, na maioria das vezes, ressentir-se da imperfeição desses meios. Assim, o homem culto, o camponês, poderão dizer as mais belas coisas, exprimir os pensamentos mais elevados, os mais filosóficos, falando como um camponês, pois, como sabemos, para os espíritos o pensamento domina tudo. Isso responde à objeção de certos críticos a respeito das incorreções de estilo e de ortografia, que se censura aos espíritos, e que tanto podem ser deles quanto dos médiuns. É uma futilidade prender-se a tais coisas, e não é menos pueril pôr-se a reproduzir essas incorreções com minuciosa exatidão, como vimos fazerem algumas vezes. Podemos corrigi-las sem nenhum acanhamento, a menos que sejam características do espírito que se comunica, e, nesse caso, será útil conservá-la como prova de identidade. Assim, por exemplo, vimos um espírito escrever repetidamente Júlio, sem S, referindo-se ao neto, porque quando vivo escrevia assim, embora o neto, se servia de médium, soubesse perfeitamente escrever seu nome. Isso aqui é muito bom. Isso aqui
o pensamento, o pessoalzinho deveria ler isso aqui várias vezes, para poder tirar algumas ideias de avaliação de texto, ou até do médico se considerar que ele tem que reescrever o pensamento, entendeu? Mas o grande problema mesmo é que não existe dentro do trabalho mediúnico um tipo de um revisor de texto ou alguém que entenda de linguagem para poder ler a mensagem, captar todo o contexto e aí realmente ver se é o médico que está errando ou se é uma característica espiritual. E isso vai continuar por um bom tempo. Esse trechinho que ele coloca aqui, ó. Não sei o que parágrafo que é, tem 5, esse que é o problema. Ele coloca assim: os ensaios nesse sentido são sempre feitos por curiosidade com o objetivo de experimentação. Ora, nada mais antipático aos espíritos do que as provas a que tentam submetê-los. Então, vamos assim, analogicamente, nós poderemos dizer que se os encarnados, né, se os espíritos superiores, eles não aceitam serem provados, né, serem testados, nós, analogicamente, também teríamos a ideia de que os espíritos superiores não iriam colocar as pessoas à prova também, não é isso? Sim. Não iam criar armadilhas, né, testes para os encarnados. O senhor concorda, senhor Jorge? Mas você deixou o mais oculto aí. Mas os espíritos inferiores fazem isso. Então significa que quando na Bíblia diz que Deus disse a Abraão para sacrificar lá o seu filho, então aquilo lá então não era de espírito superior. Aí é que tá. Porque no texto, meu caro, nesse texto, não acredito que nenhum espírito, por mais inteligente que seja, fosse testar a fé de uma pessoa para ele matar o filho. Se o cara se recusasse, ele estava certo, porque é uma loucura um espírito superior fazer isso. Então, esse texto aí não é um teste de fé ou de confiança no Espírito Santo que estava ali dizendo, ou em Jeová. Para mim, é um texto interpolado, errado na tradução. Então, o senhor quer dizer que, então, a Bíblia, na verdade, entendeu errado. Quem escreveu a Bíblia entendeu errado, não era um teste. De jeito nenhum. Então, isso prova o quê? Que deve ter sido um espírito, né, de baixa condição que inventou isso e colocaram lá na Bíblia. Beleza. Essas coisas têm que ser pela lógica, né? Abraão não era tão ignorante assim. E se ele tivesse matado o filho para conseguir ter fé, como é que os povos antigos iriam acreditar que para você adorar a Deus teria que matar o seu filho? Se seria uma coisa complicada até para hoje entender. Então, a questão de você ler um texto e ele passar por várias mãos, tipo assim, ó, a Bíblia que mais se usa hoje no Brasil é do João Ferreira de Almeida, e ela sempre tem correções e atualizações. Dizem que ela tem mais de 200 mil erros de congruência gramatical e principalmente interpolações de texto para poder fazer um tipo de entendimento. E isso é complicado. Ah, sim, mas eu penso que não é nesse trecho em específico um erro de tradução. O erro é original lá atrás, quando alguém escreveu esse tipo de situação, colocando como vindo de Deus. Esse é o erro original. Porque talvez ali, antigamente, talvez o texto fosse assim, ó, Jeová pede que você entregue a ele o seu filho. O cara pode ter entendido que matar era entregar, entendeu? Porque entregar a Deus o seu filho seria colocar sempre na mão de Deus tudo aquilo que você tem de mais puro e mais sagrado. Eu sempre entendi essa ideia dessa maneira, o texto, mas eu acho que ele é falso. Eu acho que ele está interpolado ali.
Como seria que, como um rabino iria interpretar isso? O cara que estuda essa linguagem, né? Aí é complicado. É a mesma coisa, digamos assim, em relação do francês traduzido para nós na época lá, final do século XIX, quando você pensa bem, a palavra idiota quer dizer alienação mental. E hoje, idiota é um anacronismo, ela não tem significação. Agora, se você tirar a palavra idiota do texto, você não está mexendo na ideia base do espírito que escreveu essa resposta, ou de Kardec. É isso que eu fico pensando também no tradutor. Tinha que ter muito rodapé explicando isso. Eu acho que o Herculano tinha essa preocupação, por isso que ele quase que escreve um outro livro quando ele escreve, quando ele traduz a obra básica. Não, mas o próprio Herculano erra em algumas colocações que ele coloca de tradução. E olha bem que o nosso Herculano era acadêmico em filosofia e sabia francês muito bem, né? Aliás, todo mundo antigo, praticamente, francês era uma segunda língua, né? Era o idioma culto, não era o inglês. Chega por hoje que essa 259 vai até o final, que é grande, 225, né? Não sei de onde. 225? Que 259? Não sei o que deu. Porque vai até a página 259. Minha... São 3 páginas aqui. 225 não, são 3 páginas mesmo. É muito longa. Dissertação dos Espíritos sobre o papel dos médiuns. Então é isso aí. Paramos por hoje.